No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e nesse vídeo eu vou trazer o card completo, todos os favoritos, as minhas opiniões, as cotações da Stake, a parceira oficial de apostas do UFC no Brasil. Se você não tem conta lá ou quiser conferir as cotações, não esquece que o link fica aqui embaixo do vídeo no comentário fixado. Então vamos lá, começando com a primeira luta, na verdade não, primeira luta não, o horário, né, o principal aí. O card preliminar começa às 19 horas, horário de Brasília, e o card principal às 22 horas, também horário de Brasília. Agora sim, primeira luta, categoria peso mosca, feminino, temos a Carly Jutsi contra a Juliana Miller, e a favorita é a Carly Jutsi, com 84%, ela paga 1,16 e a Juliana Miller tá pagando aí seus R$ 5,50. Vamos falar brevemente dessa luta, porque eu quero falar mais detalhadamente das lutas que vocês têm mais interesse, né? A Juliana Miller, que é muito azarona, ela fez 4 lutas já dentro do UFC, ganhou 2 e perdeu 2, né? Ela ganhou a estreia nocauteando, aí ela perdeu uma na decisão, depois perdeu nocauteada para a Luana Santos, e a última ela venceu na decisão. Já a Carly Jutsi, que é a favorita, ela perdeu no contender numa decisão dividida, mas ela entra no UFC, faz luta da noite contra a Gabriela Fernandes, mas perde na decisão dividida também. Depois ela nocauteia a Younes Dubain e depois ela nocauteia na última a Nicole Cagliari. Então ela ganhou luta da noite perdendo na estreia, depois ela nocauteou 2 e ganhou bônus de performance nas 2. Ou seja, a Carly Jutsi tem 3 lutas no UFC e 3 bônus. Então, apesar de derrota, ela acaba chamando muito mais atenção. Tem bastante volume de golpe, enfim, é uma atleta com bastante volume de jogo. Ela toma muito golpe também, mas ela tem bastante golpe aí, enfim. Luta interessante mais pelo lado da Carly Jutsi, né, que ganha bastante bônus aí. A Juliana Miller, não boto muita confiança não. Então, tô com as bolsas aí, tá? Acho que da Carly Jutsi. Na segunda luta, a gente tem aí no peso pena, né, quase que eu esqueço da categoria, Jordan Levy contra o nosso querido Yadier Del Valle. O favorito é o Yadier Del Valle, bastante, 79%. Ele paga 1,24 e o Jordan Levy tá pagando aí incríveis R$ 4,10. Jordan Levy que teve uma fase boa, né? Ele começou ali no contender, né? Ele ganhou o contrato, aí ele estreia nocauteando, ganhando bônus de performance, aquele nocaute, né? Que ele joga o cara no chão lá com tudo, né? Muito interessante. Depois ele perde do Claudio Puelles numa decisão, mas aí ele ganha 2, né? Uma delas finalizando, só que ele pega o pé de Pimblet, e aí ele acaba finalizado, aí depois ele ganha nocauteando o Vitor Martinez e ganha performance, só que aí ele é finalizado pelo Chase Hopper, só que aí ele volta e ganha do Kurt Holobov e ganha bônus de novo. Então dá pra ver, né? Ele ganha bônus, aí ele perde. Aí ele ganha bônus, aí ele perde. Aí ele ganha bônus, aí agora, talvez, se seguir a sequência, ele perde, né? Porque, segundo as bolsas, ele realmente deve perder. E a Adier Del Valle, por outro lado, ganhou o contrato no Contender, fez 2 lutas no UFC, finalizou no primeiro round as 2. Então, se a gente junta aquela matemática básica, que nem sempre dá certo, né? Mas a gente pode ter o Yadier Del Valle finalizando, talvez, o Jordan Levy, né? Mas, enfim, vamos ver se é isso realmente que vai acontecer. Na próxima luta, no meio médio, temos o Jean-Paul Lebosnoiani, nome fácil, né? Contra o Phil Hall. E o favorito é o Jean com 65%. Ele paga 1,49 lá na stake e o Phil Hall 2,63. Aqui, vamos falar brevemente, vai, não vou entrar muito em detalhe não para não ficar muito longo, mas o Phil Hall vem numa fase complicada, ele que tá como azarão, né? Porque das últimas 4, ele perdeu 3, ele só venceu a penúltima luta, que ele nocauteou no terceiro round, que foi o Enguilusa, que é um cara mais ou menos ali, né? Porque tem um monte de derrota recente também e tal. Já o Jean-Paul Lebosnoiani, ele ganhou o contrato no Contender Series agora em setembro de 2025, ele nocauteou com 1 minuto e 8 e vai fazer a estreia. Então, é aquele velho caso, né? Um cara do Contender que surpreendeu, vai fazer a estreia no UFC contra um cara que não tá em boa fase. E aí, acontece o quê? Geralmente o cara do Contender aparece como favorito. Às vezes dá certo e às vezes não, né? Às vezes acaba dando ruim aí e o azarão que tá mais tempo no UFC acaba vencendo, né? Mas vamos ver. Eu acho que a fase do Phil Hall é tão ruim que eu não duvido mesmo que o Jean acabe vencendo, né? Depois, no meio médio, temos aí o querido
Punahele Soriano enfrentando o Ramiz Brahimaj. O Ramiz Brahimaj é leve favorito, 55%, ele paga 1,76 e o Punahele Soriano tá pagando R$ 2,07. Falando brevemente dos dois, o Punahele Soriano, que é o azarão, ele vem de 3 vitórias seguidas, tá? Ele ganhou na decisão do Miguel Baeza, depois ele nocauteou no primeiro round o Urus Medic, depois ele ganhou na decisão do Nikolai Veretnikov. Então, mesmo sendo azarão, o Punahele Soriano, pouco azarão, né? Mas ele tá numa boa fase. Já o adversário dele, aí, o Ramiz Brahimaj, também vem de 3 vitórias, só que uma delas é nocaute no primeiro round, com bônus de performance, a outra em sequência, finalização no primeiro round, também com bônus de performance, e na última, ele finalizou o Austin Vanderford, que vinha bem hypado aí, né, wrestler e tal, que tinha começado bem no UFC, e aí o Brahimaj conseguiu finalizar. Então acredito que é por isso que ele tá um leve favorito. Os dois estão em boa fase, os dois são bons lutadores, mas o Brahimaj aí, por ter seus bônus e ter acabado com as lutas, ter ganhado do Vanderford, tá como favorito, o que eu acho que até faz sentido. Um leve favoritismo, mas eu acho que faz sentido. Então aqui eu tô concordando também. Depois, na próxima luta, a gente tem no peso galo feminino a Joseline Edwards contra a Nora Cornolha. A Nora Cornolha é a 12ª do ranking, a Joseline Edwards é a 14ª, mas é favorita. Ela tem 73% de favoritismo, ela paga 1,33 lá na stake. A Nora Cornolha, tá difícil de falar nome hoje, hein? Paga 3,40. Vamos começar aqui com a azarona. A Nora Cornolha, apesar de estar na frente do ranking, ela perdeu, né, a última para Carol Rosa. A penúltima ela tinha vencido finalizando no segundo round, a Hayley Cowan, só que se a gente volta mais uma, ela perdeu na decisão para Jacqueline Cavalcante. Ou seja, das últimas 3, a Nora Cornolha perdeu 2. Já a Joseline Edwards vem numa fase melhor, né? As últimas 3 lutas ela venceu as 3 e todas não sendo na decisão, tá? O que é difícil para as mulheres, né? Então a Joseline conseguiu finalizar a Tamires Vidal no terceiro round, depois ela nocauteou no primeiro a Chelsea Chandler e na última, mais recente, ela nocauteou a Pedrita no primeiro round. Então vem numa fase muito boa e aquilo, né? Ok, não são adversárias, nossa, que nível também, né? Que ela, né? Enfim, mas ainda assim não precisa de tanto também para ser favorita contra a Nora Cornolha, né? Então concordo mais uma vez com as bolsas. Eu tô alinhado com as bolsas por enquanto nesse card aqui, tá? Aí a gente continua, a gente vai pro peso mosca, temos os queridos Alden Coria enfrentando o Luiz Guruli. O favorito é o Alden Coria, ele tem 71% de favoritismo, ele paga 1,36 e o Luiz Guruli tá pagando ali R$ 3,15. Vamos brevemente aqui também falar dos dois. O Alden Coria, que é o da esquerda aí, ele tem uma luta no UFC, né? A estreia dele, ele nocauteou no terceiro round o Alessandro Costa, enquanto o Luiz Guruli, que está como azarão, bastante azarão, né? Ele tem 2 lutas no UFC, perdeu as 2, né? Ele ganhou no Contender, numa decisão dividida, mas conseguiu o contrato, né? E aí, depois ele perde na estreia contra o Ozzy Osbourne, ele é nocauteado no segundo round, e depois na última agora, contra o Jesus Aguilar, ele perdeu na decisão. Então, por isso que é azarão, né? Mesmo o Alden Coria também não tendo tantas lutas, e é bom o Guru ele vencer, né? Porque se ele emendar a terceira derrota seguida aí, pode dar ruim pra ele, né? Porque a gente viu que o UFC tá muito com paciência, não. Depois, na próxima luta, vamos para o peso mosca. Temos o Ozzy Osbourne enfrentando o Alib Idris, que, se não me engano, era o cara do TUF, né? Aliás, era um nome muito bom, né? E aqui a gente tem como favorito o Alib com 57%, ou seja, pouca coisa, paga 1,68 e o Ozzy Osbourne tá pagando R$ 2,18. E vamos falar dos dois, né? O Ozzy Osbourne tem bastante luta no UFC, né? Porém, das últimas 5 lutas, ele perdeu 4. Então, assim, ele só venceu a penúltima, que foi quando ele venceu o Luiz Guruli, né? Que é o cara que eu falei da luta passada, inclusive, quando ele nocauteou. Mas ele perdeu o Derseg na última, mais 2 lutas para trás, né? Ele perdeu do Ronaldo Rodrigues, perdeu do Jafel Filho finalizado, perdeu da Soma Baev finalizado. Então, assim, tá numa fase bem ruinzinha mesmo. E o Alib, ele veio hypado, só que quando ele estreou no UFC, ele perdeu do Joseph Morales finalizado, né? Então, assim, são 2 caras que vêm de derrota, mas aqui eu acho que eu tô com as bolsas de novo, tá? Apesar do nosso querido Ozzy Osbourne ser um cara perigoso, tá numa má fase, mas ele não deixa de ser perigoso, eu ainda acho que o Alib vai conseguir vencer, tá? Se ele administrar bem o gás, for estratégico e tal, qualidade técnica eu acredito que ele tem realmente para vencer, tá? Então vamos ver se ele volta a ter um pouco do hype aí, mas é realmente
complicado porque o Khabib, ele é muito bom, mas do nada ele cansa, do nada ele cai de performance, ele é meio às vezes desesperado, enfim, é um cara muito bom, mas ele precisa dar uma acalmada ali, né? Ele precisa ser um cara um pouco mais inteligente, tá? Mas eu ainda assim vou com as bolsas e acho que a proporção é mais ou menos essa, realmente difícil de confiar em qualquer um dos dois aí, esse é o resumo, tá? E na última, do preliminar, temos o Carlos Leal Miranda contra o Shidi Njokuani. Pra mim, uma baita luta, né? Pelo menos no papel. E o brasileiro é favorito, mas quase nada, 59%. Ele paga 1,78. Shidi Njokuani tá pagando R$ 2,04. Aqui o que acontece, né? O Shidi Njokuani, que é muito bom na trocação, perdeu a última, finalizada no primeiro round, porém, antes dessa, ele tinha 3 vitórias, né? Ele tinha ganhado na decisão dividida do Rhys McKee, tinha ganhado na decisão unânime do Jared Gooden, e na última vitória ele tinha nocauteado no segundo round o Capoeira, né? Então é um cara legal de assistir, né? Às vezes faz uma luta chata ou outra, quando começa a clinch de um lado ou grudam nele, fica meio chato, porque ele é mais da trocação e tal, né? E o Carlos Leal, ele tinha perdido na estreia, né, contra o Rinat Fakhretdinov, só que depois ele nocauteou no primeiro round o Alex Morono, foi muito boa a performance, só que na última ele acabou tomando um nocautaço em 42 segundos contra o Muslim Salikov. Se eu não me engano, inclusive, o Carlos Leal era bem favorito, tá? E tomou aquele nocautaço. E eu lembro, porque eu acho que eu tava em live e eu tinha apostado no Salikov que pagava muito, né? E eu, até no vídeo pré-evento, eu acho que eu falei, né? Falei, o Salikov é muito azarão, mas, pô, ele bate forte, é bom de trocação, vai que acontece. E no fim deu a zebra mesmo, né? Boca maldita. Só que agora ele é favorito contra o Shidi Njokuani. Aqui eu acho mais difícil de acontecer o que aconteceu contra o Salikov, tá? O Salikov realmente, às vezes, acerta essas pedradas aí. Então, mesmo sendo muito bom de trocação o Shidi Njokuani, aqui eu acho que o Carlos Leal realmente faz sentido ser um pouco mais favorito. O Shidi Njokuani precisa de um pouco de espaço e tal para trocar, né? Enquanto, porque ele é mais versátil, é mais plástico ali e tal, precisa da distância, né? O Carlos Leal não, né? Ele geralmente anda para cima, abafa, coloca pressão, joga golpe muito forte. Então ele é aquela trocação mais incisiva, né? Então, talvez se ele realmente conseguir fazer isso, não tiver medo, porque na última, como ele fez isso e acabou tomando nocaute, às vezes o cara volta meio com o pé atrás, meio freio de mão puxado, meio com medo, né? Não vai tão para cima. Então, assim, se ele perder essa essência dele, eu acho que é ruim e ele realmente pode perder a luta, tá? Agora, se ele mantiver o estilo dele de vou cercar, vou andar pra cima, vou colocar pressão, vou jogar golpe forte, ele vai atrapalhar o Shidi Njokuani e vai acabar vencendo. Então, meu palpite é Carlos Leal, acreditando que ele vai fazer o mesmo jogo, tá? Vai seguir sangue no olho, botando volume e tentar ganhar a luta. Mas foi o que eu falei, tá? Se a gente vê ele com freio de mão puxado, com medo porque tomou nocaute na última, eu acho que ele perde, tá? Então, tudo depende de como ele vai se apresentar aí. Se ele vai ser ele mesmo ou se ele vai ficar com medo ali. Então, me preocupa sim, né? Por isso que eu acho que é só 54% aí. Mas luta bem legal. Na próxima luta, entrando no card principal, categoria peso médio, temos Brasil de novo, Michel Pereira contra Zach Reese. O brasileiro é favorito, 57%, ele paga 1,68 e o Zach Reese tá pagando R$ 2,18. Vamos lá? Falar primeiro do azarão, Zach Reese, ele vem de vitória no segundo round, finalização, ganhando bônus de performance, né, contra o Jackson McKeevy. Na penúltima foi uma luta ali com o Cedric Dumas, que virou no contest. Aí a gente teve vitória dele contra o Dusko Todorovic. Enfim, nas últimas 5 ele ganhou 3, tá? 2 na decisão, uma finalizando. É as duas derrotas não, né? Na verdade, um no contest, que não tem resultado, né? Então, só uma derrota nas últimas 5, quando ele foi nocauteado pelo Azamat Bekoev. É um cara que tem bastante volume de queda, é um cara que tem uma boa precisão, tá? 66% de precisão nessas quedas, tem bastante volume de golpe, só que a defesa dele na trocação não é muito boa, tá? Então, é um cara que é grappler, né? Bastante queda, muito bom nas quedas, alta taxa de finalizações, bastante volume ali de golpe e tal, só que a defesa dele na trocação realmente não é muito boa. Já o Michel, a gente já sabe, né? É um cara que gosta de trocar, né? Tem muito volume ali, mas toma bastante golpe também. Tem uma boa defesa de quedas, né? 76%. Propõe queda de vez em quando, não é muito, mas tem ali se precisar. A precisão dele nas quedas, inclusive, é muito boa. Só que o que acontece? Nas últimas 5 lutas, o Michel venceu as 2 primeiras dessa sequência, né? Finalizando, ganhando bônus, tudo no primeiro round. Só que aí ele pega o Anthony Hernandes, perde por nocaute no 5º round, depois ele pega o Abus Magomedov, perde na decisão, depois ele pega o Kyle Daukaus e é nocauteado com 43 segundos. Então, o Michel decepcionou um pouquinho nas lutas mais recentes, a galera começou a ficar com o pé atrás, só que ainda assim consideram ele favorito, e eu até que vejo lógica, tá? Mesmo também ficando extremamente decepcionado com algumas performances do Michel, eu acho que o Zach Reese, ele
cara, é um grappler, então pode se dar bem com o Michel. É verdade. A gente pode ver a zebra acontecendo. Aquilo que a gente já viu, né? O Michel às vezes cansar, ou o Michel tentar nocautear, o cara suportar, e aí depois o Michel perder potência e o cara conseguir queda e tal. Ou o Michel ir muito displicente e tomar a queda e não conseguir sair. Enfim, tem vários cenários que realmente pode dar zebra, não à toa é só 57%. Porém, eu ainda concordo com as bolsas e vou de Michel, porque eu acredito que o primeiro round do Michel é muito forte e o Zach Reese talvez não tenha condição de derrubar logo de cara, porque o Michel se defende bem, e na trocação ali, ele acabar tomando, porque o Michel vai estar muito rápido e muito explosivo, acabar tomando os golpes ali, então eu acho que tem uma chance interessante do Michel acabar com essa luta por nocaute e logo no começo ali, tá? Então é minha expectativa. Agora, se a luta realmente rolar, o Michel não achar o nocaute, às vezes não conseguir defender a queda, ou na queda, de novo, o gás dele ir embora, ele não aguentar a isometria, aí ferrou, tá? Então é isso. Eu acredito mais uma vez no Michel, mas tô com as bolsas, eu acho que o favoritismo é bem pequeno, tá? Depois, na próxima luta, temos aí no meio médio o Josiah Harrell enfrentando o Jacob Smith. E aqui o favoritismo é grande, o Jacob tem 76% de favoritismo, ele paga 1,29 e o Josiah paga 3,65. Vou falar bem em breve dessa luta também, porque acho que ninguém quer saber muito, mas o Jacob Smith, que é o cara da esquerda, ele entrou via contender quando ele nocauteou, depois ele venceu duas também. A primeira, que foi a estreia, nocauteando no primeiro round, 1 minuto e 13, e na segunda vitória dele no UFC, ele finalizou no segundo round, ele finalizou o Nico Price, tá? Então, vem com resultados interessantes, não à toa é favorito. Já o Josiah, ele vai fazer a estreia dele no UFC, tá? Então, é justificável o favoritismo, não sei se necessariamente 76%, né? Quando os caras são novos e poucas lutas, eu tendo a não confiar muito, mas realmente o Jacob Smith é muito bom, concordo com o favoritismo, talvez colocasse até um 65 ali, vai, agora 76 talvez seja um pouco arriscado, porque foi o que eu falei, não vi tanto assim para confiar tanto, né? Mas favoritismo eu ainda concordo do mesmo jeito. Na próxima luta temos peso pesado, Sergey Spivak, sétimo do ranking, enfrenta o Anti-Delija, que é o nono, e o favorito é o Anti-Delija, ou Anti-Delia, né? Ele tem 62%, ele paga 1,56 e o Sergey Spivak tá pagando 2,43. Aqui o que acontece, né? Vamos lá com o azarão, o Spivak das últimas 4 perdeu 3, né? Ele foi nocauteado pelo Ciro Gane, ele foi nocauteado pelo Malhadinho e ele perdeu na última na decisão para o Valdo Cortez Acosta. Valdo Cortez Acosta que nocauteou o Anti-Delia. Então são dois caras que lutaram e perderam para o Valdo Cortez Acosta. O Anti-Delia fez a estreia dele contra o Tibura e nocauteou no primeiro round. Todo mundo, caraca, olha, o amigo do Tom Espino, o maluco veio do PFL, blá, 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 blá. Aí contra o Valdo Cortez Acosta ele tava bem na luta, teve aquele dedo no olho, o Valdo Cortez Acosta voltou do dedo no olho, ficou bravo e plum, nocauteou o Anti-Delia. Então ele tava com hype ali, tava ganhando a luta importante contra o Valdo Cortez Acosta, mas acabou nocauteado e agora pega o Sergey Spivak. Eu concordo com o favoritismo também, tá? Eu acho que o Spivak é aquilo, né? Ele tem bastante queda, ele é muito preciso nas quedas, né? Tem ali o seu jogo por cima e tal. É um cara perigoso, mas é aquilo, né? Se o Delia conseguir defender uma queda ou outra e botar a mão ali no Spivak, a gente sabe que o Spivak não aguenta muito, não. Então, eu tô com as bolsas, eu acho que o Anti-Delia tem chance ali de conseguir defender uma queda ou outra, se for o caso, ou às vezes nem dá tempo do Spivak defender, tá? O Anti-Delia, ele é muito bom na trocação, bate muito forte, é aquele peso pesado que realmente, se você bobear, ele vai te nocautear, tá? Então o Spivak precisa entrar só focado na luta agarrada, tá? É mexer a cabeça um pouquinho, um jabzinho e pum, queda. Porque se ficar trocando ali, acho muito difícil dar bom pra ele na trocação, tá? O Anti-Delija é muito chato mesmo. Depois a gente vai para a próxima luta, peso pena, temos Dan Ige contra o brasileiro Melk Costa, o Melquizael Costa. O favorito não é o 14º do ranking Dan Ige, é o Melk Costa. Ele tem 67% de favoritismo, ele tá pagando lá na stake R$1,44 e o Dan Ige tá pagando R$2,80. Vamos começar pelo azarão para manter aqui o que eu tô fazendo, né? O Dan Ige, nas últimas 4, perdeu 3, tá? Ele perdeu do Pitbull na última por decisão, tinha perdido do Diego Lopes lá atrás, perdeu do Leroy Murphy também. São 3 derrotas em 4 lutas. Mas ele só perdeu de nome chato, né? O nome mais fraco atual aí seria o Patrício Freire, o Pitbull, pra vocês terem ideia como foi um nível muito alto de adversário. A única vitória dele nesse intervalo foi o Sean Woodson, quando ele nocauteou no terceiro round. Então é um cara muito duro, porém ele pega muito
muito nome difícil, né? Se a gente voltar, pô, ele tem derrota pro Bryce Mitchell, que é um nome chato, derrota pro Movsar Evloev, que é muito chato, derrota para o Calvin Kattar, que também é muito chato. Então, assim, tem bastante derrota, mas ele pega muito nome duro. Lembrando que, isso eu tô falando das derrotas, né? Mas ele venceu alguns nomes difíceis também, né? Ele venceu o Edson Barbosa lá atrás, uma luta meio polêmica ali, o resultado, mas venceu. Venceu Nate Landwehr, que às vezes é bem perigoso, venceu o André Fili, que às vezes é chato também. Então, assim, é um cara que pega muito atleta duro, né? Só que ele vai pegar o Melquizael Costa, que vem uma sequência de vitórias muito boa, né? 5 vitórias nas últimas 5 lutas. Penúltima luta dele, que foi uma decisão contra o Gil Rosso, ele ganhou luta da noite. A última luta dele nocauteou com 1 minuto e 14. Então, assim, vem muito bem, né? Só perdeu na estreia dele contra o Thiago Moisés, quando ele foi finalizado. Não é muito demérito, porque o Thiago Moisés é muito bom mesmo na luta agarrada. E ele perdeu do Steve Garcia, nocauteado, que também não é muito demérito, porque o Steve Garcia tá nocauteando todo mundo, né? Então o Melk Costa vem numa fase excepcional, concordo com o favoritismo, acho que a proporção é no máximo isso que tá? Acho que 67% ali é o máximo. Cara, eu fico até quase querendo diminuir um pouco, né? Porque tá quase 70-30. 70-30 contra o Danig, eu acho muito. Mesmo pela má fase, de novo, ele pega muito cara duro. Então, pra mim, tá no limite do limite essa cotação. Melk Costa favorito também, então. Aí a gente vai para meio médio. Temos o Geoff Neal, 12º do ranking, contra o Urus Magic. E aqui o favorito é o Geoff Neal com 64%. Ele paga 1,52 e o Urus Magic 2,55. Começando com o azarão, o Urus Magic, ele das últimas 5 venceu 3, né? Ele nocauteou o Tim Means, ganhou bônus de performance, nocauteou o Gilbert Urbina com 1 minuto e 3 e na última nocauteou o Salikov com 1 minuto e 3 também. Já o Geoff Neal vem ali nas últimas 5 com 2 vitórias. Ele ganhou do Vicente Luque, quando ele nocauteou e ganhou bônus de performance, e nocauteou o Rafael dos Anjos com 1 minuto e 30. Ele perdeu do Carlos Prates, nocauteado, perdeu do Ian Guerra na decisão dividida e perdeu do Chavicat finalizado no terceiro round, mas ganhou luta da noite. Então assim, perdeu 3 das últimas 5? Perdeu, né? Mas do Carlos Prates, do Chavicat e do Ian Guerra. Então, assim, ele perdeu da elite ali da categoria, tá? E se a gente volta, ele tem vitória contra o Santiago Ponzinibbio, contra o Mike Perry, contra o Belal Muhammad, contra o Nico Price. Então, assim, é um cara muito bom. Então, aqui é difícil escolher favorito, tá? Eu entendo o favoritismo do Geoff Neal, perdeu realmente de caras muito duros, mas, cara, eu não sei, o Urus Magic tem me impressionado nas últimas lutas aí, tá? Então, eu não sei. Essa luta eu tô meio dividido, tá? Eu quero ir com as bolsas, eu quero acreditar que o Geoff Neal tá pegando o nível mais alto realmente e tal, mas eu não sei. Eu consigo enxergar o Urus Magic acertando as tijoladas dele ali e às vezes conseguindo até vencer, tá? Então, ao mesmo tempo que eu consigo ver também o Geoff Neal acertando os melhores golpes, que ele também bate forte. Então, assim, eu não sei, tá? Eu não sei. Se for pra ser conservador, iria de Geoff Neal. Mas, ao mesmo tempo, eu tô mais com o feeling do Urus Magic, cara, conseguindo impor mais ali. Então, eu vou chutar o Urus Magic. Ah, dane-se, tá? A minha cabeça pensa Geoff Neal, mas o feeling vai de Urus Magic. Então, eu vou de feeling nessa aqui. Eu vou contra as bolsas. Eu vou acreditar no Urus Magic. E na luta favorita, na luta principal, peso médio, eu fico indeciso na última, porque muita gente vai falar, nossa, mas você vai no feeling, né? Tipo, essa é a análise? Não, é que os dois têm muita trocação, os dois batem forte, então assim, e não tem mais, talvez, muito o que complementar ali. Então, cara, é muito difícil acertar o resultado ali. Por mais que às vezes você veja, esse aqui é um pouco melhor aqui, esse aqui aguenta mais porrada aqui, mas, cara, a trocação desse nível, às vezes é no detalhe, nem sempre o melhor vence, então é muito imprevisível, tá? Pra mim, pelo menos, né? Se você acha previsível, comenta aqui o seu palpite. E na luta principal, peso médio, Anthony Hernandes, 4º do ranking, contra o Sean Strickland, que é o 3º. Então, bem próximos do ranking, mas não quer dizer nada, porque o Anthony Hernandes é muito favorito. Ele tem 74% de favoritismo contra o ex-campeão. Ele paga 1,32 na stake, o Sean Strickland 3,40. E aqui o que acontece? Vamos pegar o azarão primeiro, o Sean Strickland, ele perdeu na última pro Duplessis, tinha ganho do Borrachinha e voltando mais uma, tinha perdido também do Duplessis. Basicamente, das últimas 6 lutas, ele ganhou 4, só perdeu 2 e as 2 para o Duplessis, uma delas um resultado bem polêmico que muita gente não concorda. Já o Anthony Hernandes, ele vem sem perder desde 2020.
Só isso. Ele finalizou o Rodolfo Vieira, né, naquela luta que ficou bem famosa, porque ele finalizou o Rodolfo, meu Deus, ganhou bônus de performance. Aí ele ganha do Josh Friend, ele ganha do Marc-André Barriault finalizando, ele nocauteia o Shabazz, ele finaliza o Kopilov, ganha bônus de performance. Aí ele nocauteia o Michel Pereira, ganha bônus de performance. Aí ele ganha na decisão do Brendan Allen, depois ele finaliza e ganha bônus de performance de novo contra o Roman Dolidze. Então, vem aí realmente muito tempo sem perder, tem uma taxa de quedas das mais altas de todas as categorias do UFC, que é 6.4, a precisão dessas quedas, mesmo com esse volume todo, é de 48%, muito volume de golpe, é pouco atingido, precisão dos golpes dele é de 62%, uma taxa de finalização muito alta, defesa de queda de 68%, então assim, é um gás absurdo, um dos melhores gases é estranho, né? Um dos melhores condicionamentos físicos que a gente tem, pra mim ele é o Merab do peso médio, tá? Inclusive é bem pau a pau, tá? Na minha opinião, o cardio dele e o do Merab é bem pau a pau, o que é assustador, porque esse cara é peso médio, tá? Então assim, é realmente surpreendente o que esse cara consegue fazer de quantidade de queda tendo esse peso, porque o Merab é mais leve, né? Então aqui realmente é chocante. Já o Sean Strickland é aquele cara que a gente sabe que é o quê? É um lutador de boxe mais ou menos, que luta MMA. Ah, mas o cara foi campeão. Cara, mas desculpa, o cara tem tip, tie tip, né, o chute frontal ali no corpo, e box, a guarda de boxe ali, se defende muito bem, beleza, a taxa de defesa dele é realmente muito alta, muito boa, ele tem gás também, vai trabalhando jab, 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 mas o que o cara tem é isso, é jab e chute frontal, né, tip, tie tip, seja a perna da frente, seja a perna de trás, e aí ele caminha pra frente. Então assim, é um jogo muito simples, só que realmente é um jogo que acaba sendo eficiente contra muitos atletas. Não à toa ele subiu no ranking, foi campeão. Por quê? Ele tira espaço do adversário, então se ele pega qualquer um que precisa de espaço, já complica. Se você precisa de espaço ou se você não tem espaço e quer tentar a queda, ele defende bem a queda. Então você vai cansar ali. Se você cansar, ele vai começar a dar jab infinito na sua cara. Se você quer se aproximar, ele fica dando o jab, o tip e o tie tip, então ele fica tirando seu espaço. Então assim, ele é um cara que come muito espaço ali, então você não vai ficar muito confortável, e além dele comer muito espaço, ele fica nessa longa com o jab ou com esse chute no corpo. Então ele vai te empurrando toda hora para trás e tirando seu espaço, entendeu? Então ele é um cara incômodo, é um jogo simples, mas é muito incômodo. E ele tem gás, então ele vai defender a queda e vai ficar te batendo, te batendo, te batendo, te batendo. Então vai chegar no quinto round, ele tá lá, jabzinho, jabzinho, jabzinho. Então ele não tem punch, mas no volume da quantidade de jab, no volume de golpe que ele dá ali no box, ele vai te cortando, ele vai te cansando com essa pressão, né? E você vai apanhando, 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 apanhando. Às vezes você vai até ser nocauteado pela quantidade de porrada que ele vai te dar ali. Então é um cara chato. É um jogo muito simples, ele não tem qualidade excepcional praticamente em nada, mas é chato. Só que aí é o que eu falei, ele vai pegar o Anthony Hernandes, que dificilmente vai ter problema de gás, então por mais que ele fique sufocando, difícil o Anthony Hernandes ter essa dificuldade em lidar com isso. E a quantidade de queda que ele dispara, por mais que o Sean Strickland defenda, uma hora ele vai derrubar, tá? E aí caindo de costas no chão, o Sean Strickland não tem tanta qualidade, enquanto o Anthony Hernandes tem bastante. Então o Anthony Hernandes pode ir pro ground and pound, pode finalizar, e aí é aquilo, né? Você tentando se defender de finalização, apanhando no ground and pound, você vai cansar mais. Então por mais que o Strickland tenha gás, eu acho difícil ele trocar a posição no chão, apanhando, ou se defendendo de finalização, e não cansar, porque o Anthony Hernandes vai ficar na rotação alta ali, então é difícil. Então assim, eu concordo com o favoritismo por isso, tá? O Anthony Hernandes se vira bem na trocação, não é ruim, e tem muita queda ali para colocar no jogo. Então por mais que o Strickland tenha condição de apertar, tirar espaço, sufocar, o Hernandes tem gás e tem muita queda para fazer pressão também. Então, se ele clinchar e ficar trocando pressão ali, isometria, acho que a chance é mais do Strickland de acabar se desgastando, né? E se você tirar os braços do Strickland na isometria, ele vai fazer o quê? Tirou o jab dele, você tirou 90% do jogo dele. Então, eu acredito que o Anthony Hernandes realmente é favorito. Obviamente, tô falando de um jeito aqui que parece que, porra, tá garantido, né? Então eu vou botar a casa no Anthony Hernandes. Não, não é assim, né? Luta é luta, né? Tudo pode acontecer. Mas, realmente, concordo com as bolsas até com o favoritismo, com a margem, né? Acho que o Anthony Hernandes é bastante favorito. É uma luta um pouco ingrata aí pro Strickland, né? O Strickland tem um estilo simples, mas que vai funcionar contra muita gente na categoria. Mas acho que com o Hernandes, eu acho que não casa muito não, tá? Então é isso. Se o Anthony Hernandes estiver bem preparado, né? Porque se ele vier por algum motivo sem gás, né, tal, cara, aí vai dar ruim.
tá? Se ele não aparecer com o super gás dele, a chance é de dar merda mesmo. Mas eu não acho que ele vai lutar perdendo 30 quilos e nem com o braço quebrado. Então, eu acho que vai dar tudo certo. Mas é isso. Comenta a sua opinião sobre o card aqui. É um card que, na minha opinião, até que tá legalzinho, bastante nome brasileiro, lutas bastante interessantes. Tô com uma expectativa aí, talvez até de um card de nota 7, tá? Porque tem muita luta bem casada. Assim espero, né? Espero não me decepcionar. Mas comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha do card, o que você acha das lutas, dos favoritismos. Comenta o que você quiser. Se quiser comentar aí, pizza, comenta pizza. Lasanha, pode comentar também. Comenta, sei lá, o nome de um animal. Pode comentar o que você quiser aí. Mas é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta qualquer coisa e cria sua conta na stake. Acho que é só isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu, falou!